Uma noiva está no altar para seguir seu verdadeiro amor. Mas quando ela descobre um segredo obscuro que conecta sua mãe a ela, seu mundo desmorona. E a verdade que ela descobre mudará sua vida para sempre. O eco de seus sussurros encheu a igreja, cada murmúrio enchendo o ar pesado de expectativa. Clara estava ali, com o noivo dos seus sonhos, mas com o coração pesado, sob o olhar exigente de Helena, sua mãe, que não suportava o fracasso. Marcos, impecavelmente vestido, esperava com um sorriso treinado, enquanto o som do órgão preenchia os espaços vazios. Para todos os presentes, esta cena foi perfeita. A união de duas famílias prestigiosas. Mas para Clara, cada passo em direção ao altar era um martírio. Seus pés eram pesados como chumbo. O buquê em suas mãos parecia uma corrente. O calor das velas que iluminavam o altar não esquentava, abafado. O olhar de Helena na primeira fila era severo, um aviso silencioso. Não se atreva a cometer erros. Quando Clara chegou ao lado de Marcos, o padre iniciou as palavras rituais, mas eram ruídos distantes em sua mente. Sua visão periférica captou algo, uma sombra discreta nos fundos da igreja. Lucas estava lá como prometido. Sua mera presença trouxe à tona tudo o que Clara havia tentado abafar. O amor proibido, o desejo de liberdade, a certeza de que ela não tinha lugar nesta vida. Ela sabia o que tinha que fazer. Com o coração batendo forte, ela deixou o buquê cair no chão. O som do impacto foi fraco, mas o suficiente para silenciar os sussurros. A tensão na igreja era palpável. Clara, Marcos sussurrou confuso, enquanto ela dava um passo para trás. Sinto muito, não posso fazer isso. Antes que alguém pudesse reagir, Clara virou-se e correu pelo corredor. A cauda de seu vestido se arrastava pelo chão e sua respiração era curta. Atrás dela, ouviram-se exclamações de espanto e o chamado da mãe, uma ordem estrita que Clara ignorou. Chegando na saída, Lucas já estava lá, dirigindo um carro estrategicamente estacionado. Sem hesitar, ela entrou. "Tem certeza?" perguntou Lucas, olhando-a sério. Clara não respondeu imediatamente. Ele sentiu o motor rugir quando o carro saiu da igreja atrás dela. Sua mente era uma tempestade. Culpa, alívio, medo e amor. Tudo misturado. Helena e Marcos ficariam furiosos. Mas algo dentro dela sussurrou que, pela primeira vez, ela estava vivenciando algo real. À medida que a paisagem da cidade mudava para estradas mais simples e isoladas, Clara permitiu-se respirar. Observou as ruas desaparecerem ao longe, como se deixasse para trás não só a cerimônia, mas também a vida que nunca havia escolhido para si. "Você foi corajoso." Lucas quebrou o silêncio, mas Clara apenas balançou a cabeça. Traduzido do francês para o português, www.onlinedoctranslator.com. Não sei se fui corajoso ou louco. Ela suspirou, apoiando a cabeça no banco. Só sei que não poderia continuar diante desse altar, mentindo para mim mesmo. Lucas sorriu de lado, mantendo os olhos na estrada. A confiança que ele lhe transmitia era reconfortante, mas ao mesmo tempo Clara sentia um desconforto crescente. Amar Lucas era o maior risco de sua vida, e ela sabia disso. A sociedade nunca perdoaria. Sua mãe nunca o perdoaria. Porém, algo mais profundo a preocupava. Algo que ela não conseguia definir naquele momento. "O que está acontecendo agora?" ele perguntou com a voz cheia de dúvidas. "Agora, você escolhe." Lucas respondeu enigmaticamente. O caminho à frente parecia interminável. Um caminho virgem, uma nova oportunidade. À medida que o carro avançava, Clara percebeu que, embora tivesse escapado da prisão, que era a sua vida anterior, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ela olhou para Lucas procurando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas um reflexo de suas próprias incertezas. Porém, por mais confusa que estivesse, Clara sentiu algo novo, algo que ela não conhecia há muito tempo: esperança. A viagem terminou ao anoitecer, quando Lucas estacionou a carruagem em frente a uma pequena casa com azulejos gastos numa aldeia remota. Não tinha nada a ver com a sofisticação da mansão onde Clara cresceu. Pelo contrário, o local tinha uma simplicidade acolhedora, quase libertadora. No entanto,
Havia uma inquietação no ar. Clara saiu do carro e sentiu o cheiro de terra úmida, misturado com o leve perfume de flores silvestres que cresciam ao redor da casa. Lucas abriu a porta e a deixou entrar. O espaço era modesto, com móveis antigos e paredes decoradas com fotos e itens pessoais que refletiam uma vida simples, mas cheia de histórias. Era um contraste gritante com o mundo ao qual Clara estava acostumada. Mas havia algo nele que a fazia sentir-se em casa. "Não é muito, mas é certo", disse Lucas, acendendo um abajur que iluminava o quarto com uma luz amarelada. "Ninguém vai encontrar você aqui." Clara olhou em volta, tentando se acostumar com a ideia de que aquele seria o seu novo refúgio. Ele sentiu um aperto na garganta ao perceber que, ao passar por aquela porta, havia deixado para trás não apenas sua família, mas tudo o que conhecia. Foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Lucas se aproximou e a envolveu em seus braços. "Agora você está livre, Clara. Livre para ser quem você quiser." Ela fechou os olhos e deixou que essas palavras a confortassem. Pela primeira vez, ela se sentiu nos braços de alguém que a via como pessoa, não como um troféu ou objeto de manipulação. Por alguns momentos tudo parecia perfeito, mas a perfeição foi breve. Quando Lucas saiu para buscar lenha para a lareira, Clara começou a explorar a casa. Seus dedos deslizaram pelas superfícies, tocando os livros desgastados, pequenas decorações e, por fim, uma moldura colocada discretamente numa prateleira. A foto dentro da moldura fez seu coração disparar. Era uma foto do Lucas ao lado da Helena, sua mãe. Ambos sorriam casualmente, como velhos amigos ou algo assim. A mente de Clara imediatamente se encheu de perguntas e dúvidas. Por que Lucas teria uma foto com Helena? Qual era a relação entre eles? Um sentimento de traição começou a crescer dentro dela. Quando Lucas voltou, Clara já estava esperando por ele, segurando o porta-retratos. "O que foi, Lucas?" Sua voz era firme, mas seus olhos revelavam a confusão e o medo que sentia. Lucas parou na porta, surpreso ao ver a foto em suas mãos. Ele hesitou antes de responder, como se procurasse as palavras certas. "Não é isso que você pensa, Clara." "Então, o que é?" Clara insistiu, cruzando os braços. "Por que você tem uma foto com minha mãe?" Lucas desviou o olhar, evitando a intensidade em seus olhos. "É complicado. Não quero falar sobre isso agora." A fuga de Lucas só aumentou a tensão. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Este homem, em quem tanto confiou a ponto de abandonar tudo, agora parecia esconder segredos. "Complicado?" Clara soltou uma risada nervosa. "Você espera que eu confie em você depois disso?" "Lucas, eu desisti de tudo por você. Eu mereço uma explicação." Mas Lucas permaneceu em silêncio. Seu olhar parecia perdido, como se estivesse preso em lembranças que não queria reviver. Clara compreendeu que ele não diria mais nada. Pelo menos não naquela noite. Não tendo outra escolha, ela colocou a foto de volta no lugar, mas a semente da desconfiança já havia sido plantada. À medida que a noite avançava, o silêncio entre eles tornou-se ensurdecedor. Clara, deitada no pequeno sofá, mal conseguia fechar os olhos. Sua mente correu em torno daquela imagem, em busca de respostas que Lucas não estava disposto a dar. O refúgio, que antes parecia uma fuga ideal, tornou-se agora uma prisão de dúvidas. Clara começava a perceber que, mesmo estando longe das pressões da família, os segredos do passado ainda a seguiam, e Lucas parecia ser um deles. A madrugada estava envolta em uma névoa espessa, como se o mundo ao seu redor compartilhasse da confusão que Clara sentia. Durante a noite, ela mal dormiu, dominada por perguntas que Lucas se recusava a responder. Os primeiros raios de sol entravam timidamente pelas janelas da casinha, iluminando o rosto cansado de Clara. Lucas já estava acordado, fazendo café na cozinha. "Você dormiu bem?" Ele perguntou em tom gentil, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Clara, ainda magoada, respondeu friamente. "Não muito. É difícil dormir quando você sente que não sabe em quem confiar." Lucas suspirou, mas não insistiu. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável. Clara levantou-se, pegou uma xícara de café e saiu de casa, onde o ar puro do campo parecia oferecer algum conforto. Sentada na varanda, ela olhava para o horizonte, tentando organizar seus pensamentos.
Entretanto, a quilômetros de distância, o casarão Monteiro era o epicentro de um escândalo. Helena, visivelmente abalada, apareceu diante das câmeras que cercavam o imóvel. Seu rosto, normalmente impecável, estava marcado pela tensão. "Minha filha está desaparecida", disse ele com a voz embargada. "Peço a todos, caso tenham informações sobre seu paradeiro, que entrem em contato conosco." Os jornalistas anotaram cada palavra, enquanto flashes iluminavam o rosto angustiado de Helena. Mas por trás dessa fachada maternal preocupada, havia uma raiva oculta. Ela sabia que Clara não havia desaparecido. Ele sabia exatamente com quem estava: Lucas. Ao mesmo tempo, Marcos assistia à cena pela televisão em seu apartamento. Ele agarrou o copo de uísque com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A humilhação de ser deixado no altar era uma ferida aberta, e ele estava determinado a consertar as coisas. Não por amor, mas por orgulho. Ele pegou o telefone e fez uma ligação rápida. "Quero que você rastreie todos os contatos dele", ordenou para alguém do outro lado da linha. "Não importa quanto tempo demore, eu tenho que encontrá-la." Enquanto isso, na casinha, Lucas observava Clara de longe, com um ar sombrio. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Mais cedo ou mais tarde, Helena ou Marcos os encontrariam. E quando isso acontecesse, tudo o que ele tentava proteger ressurgiria. Clara, por sua vez, sentia um peso crescente no peito. A cada segundo que passava, a foto que ele vira na noite anterior parecia gritar em sua mente. Por fim, sem conseguir suportar a dúvida, virou-se para Lucas, encostado na porta. "Minha mãe está envolvida nisso de alguma forma, não está?" Ele perguntou, olhando diretamente para ele. "Ela tem algo a ver com você. E você não me contou porque sabia que eu descobriria. Estou certo?" Lucas olhou para ela por um longo momento, como se não soubesse o que dizer. Mas antes que ele pudesse responder, o som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Clara se virou rapidamente, com o coração batendo forte. "Você estava esperando alguém?" ela perguntou alarmada. Lucas balançou a cabeça, mas não disse nada. Sua postura tornou-se rígida, como se estivesse se preparando para algo inevitável. O carro parou em frente à casa e Clara estremeceu ao ver quem desceu: Marcos. Ele estava acompanhado por dois homens cuja presença intimidadora não deixava dúvidas quanto às suas intenções. "Claro!" chamou Marcos, sua voz misturando alívio e desaprovação. "O jogo acabou. Você vem comigo agora." Clara deu um passo para trás, aproximando-se instintivamente de Lucas. Ele, por sua vez, colocou-se entre ela e os recém-chegados, como um escudo. "Ela não vai a lugar nenhum se não quiser", Lucas disse com voz firme. Marcos riu, mas a madrugada estava envolta em uma névoa espessa, como se o mundo compartilhasse da confusão que Clara sentia. Durante a noite, ela não fez nada além de dormir, atormentada por perguntas que Lucas se recusava a responder. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas janelas da casinha, iluminando seu rosto cansado. Lucas estava no chão fazendo café na cozinha. "Você dormiu bem?" perguntou baixinho, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Clara, ainda triste, respondeu friamente: "Não muito. É difícil dormir quando você sente que não está sem saber em quem confiar." Lucas suspirou, mas não insistiu. O silêncio entre eles era denso, quase tangível. Clara levantou-se, tomou num café e saiu. Havia algo de reconfortante no ar fresco do campo. Sentada nos degraus da frente, olhando para o horizonte, tentando organizar os pensamentos. Entretanto, a quilômetros de distância, a mansão de Monteiro tornou-se o epicentro de um escândalo. Helena, visivelmente afetada, apareceu diante das câmeras que cercavam o imóvel. Seu rosto, normalmente impecável, estava marcado pela tensão. "Minha filha desapareceu", declarou ele com a voz embargada. "Peço a todos que, caso tenham alguma informação sobre sua localização, nos avisem." Os jornalistas anotavam cada palavra, enquanto os flashes iluminavam seu rosto angustiado. Mas por trás dessa fachada de mãe preocupada, ardia uma raiva satisfeita. Helena sabia que Clara não fazia falta. Eu sabia perfeitamente como ficaria, com Lucas. Ao mesmo tempo, Marcos assistia à cena de seu apartamento, segurando firmemente um vaso de uísque na mão. A rendição no altar era um legado aberto,
E eu estava determinado a consertar as coisas, não por amor, mas por orgulho. Peguei seu telefone e fiz uma ligação rápida. Quero que você siga todos os seus contatos, ordenou do outro lado da linha. Não importa quão tarde seja, eu tenho que encontrá-la. Na volta para a casinha, Lucas observou Clara da porta. Sua expressão era sombria. Ele sabia que tinha tempo para jogar contra ele. Mais cedo ou mais tarde, Helena e Marcos os encontrariam. Quando isso aconteceu, tudo o que tentava proteger foi salvo pela luz. Por sua vez, Clara sentiu um peso crescente no peito. A cada segundo que passa, a foto que ele viu ontem à noite ressoa com mais força em sua mente. Por fim, incapaz de suportar a incerteza, virou-se para Lucas, encostado na porta. Minha mãe está envolvida nisso tudo de uma forma ou de outra, não é? Perguntou olhando para ele diretamente. Ela tem algo a ver com você. Você não me contou porque sabia que eu descobriria. Lestel, que estou errado. Lucas olhou para ela por um longo momento, como se estivesse lutando internamente para decidir o que fazer. Mas antes que ele pudesse responder, o som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Clara se virou rapidamente, com o coração batendo forte. Você está esperando alguém? Perguntei alarmado. Lucas negociou com a cabeça, mas eu não falei nada. Sua postura tornou-se rígida, como se estivesse se preparando para o inevitável. O carro parou em frente à casa e Clara sofreu um acidente ao ver alguém abaixo dele. Marcos. Ele estava acompanhado por 2 homens, cuja presença intimidadora não deixava dúvidas quanto às suas intenções. Claro! Liguei para Marcos numa voz misturada de alívio e reprovação. O jogo acabou. Venha comigo agora. Clara deu um passo para trás, aproximando-se instintivamente de Lucas. Ele, por sua vez, colocou-se entre ela e o recém-chegado, como um escudo. Ela não vai a lugar nenhum se não quiser, Lucas disse com firmeza. Marcos soltou uma risada, mas não houve nenhum traço de humor. A tensão era palpável. Marcos deu um passo à frente com Lucas, enquanto os homens que estavam com ele permaneciam próximos, prontos para agir. Clara sentiu como se seu sangue estivesse sangrando. A raiva por ser tratado como um objeto que poderia ser reivindicado, como se você não tivesse vontade própria, tomou conta. Mas o medo também estava presente. Todos estavam prontos para explorar. Clara, venha comigo. Marcos tentou suavizar o tom, mas suas palavras eram cheias de autoridade. Este não é o lugar para você. Ele não é o único aqui. Quem sou eu então? Ela respondeu com a voz quebrada, mas firme. A boneca perfeita que posa para você para as câmeras. A filha obediente faz o que a mãe manda. Não seja absurdo. Marcos passou a mão pelos cabelos visivelmente frustrado. Não preciso ser mais complicado que você. Venha comigo e resolva tudo. Lucas, que até então permanecera em silêncio, deu um passo lento, sua postura protetora ainda mais evidente. Ela não quer ir com você e você não tem o direito de forçá-la. Marcos olhou para ele com desprezo, como se avaliasse um inimigo inferior. Você acha que pode protegê-la? Eu disse em tom mordaz. Você não tem ideia do que está fazendo, Lucas. Ela não pertence a este mundo. Antes que Lucas pudesse responder, Clara levantou a voz. Suficiente! Exclamou ele, olhando para os 2 homens. Não sou um troféu para ninguém discutir quem me pertence. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de outro carro se aproximando. Clara sentiu uma dor ardente nas costas ao reconhecer o veículo. Era da mãe. Helena permaneceu calma como gelo, mas seu olhar, frio e calculista, desmentia qualquer intenção pacífica. Clara, querida, disse Helena, ignorando a presença de Lucas e Marcos. Isso é o suficiente. Vamos para casa. Há uma perda de controle. Clara cruzou os braços, desafiando o olhar. Não vou a lugar nenhum. Estou cansado de seguir ordens, mãe. Helena suspirou como se tentasse conter a frustração. Você não entende o que está acontecendo aqui. Você não pertence a este lugar, como ele, eu disse, acenando para Lucas com desprezo. O que você sabe sobre minha casa? Clara disse, dando um passo em sua direção. Durante toda a minha vida fiz o que você queria. Casar com Marcos foi apenas a última de suas ordens. Mas não há mais nada. O rosto de Helena endureceu. Não estou sozinho por você. É para nossa família. Pelo nosso nome.
A troca entre mãe e filha tornou-se cada vez mais intensa. Enquanto isso, Marcos aproveitou o desvio para se aproximar de Clara, mas Lucas o deteve, bloqueando seu caminho. Não mais. A voz de Lucas era baixa, mas ameaçadora. Helena usou a tensão para liberar uma revelação calculada. "O que faz você pensar que sabe tudo sobre ele, Clara?" perguntou seu tom cheio de veneno. "Eu não te contei o seu segredinho. Lucas não é quem cria você." Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Mirou para Lucas, procurando em seus olhos uma negação, sinal de que sua mãe estava mentindo. Mas o silêncio de Lucas fala mais alto que qualquer palavra. "O que você está falando?" perguntou Clara com a voz cheia de descrença e dor. Lucas finalmente falou, mas suas palavras foram evasivas. "Não é tão simples assim, Clara." A frustração e o desespero tomaram conta dela. "O que não é simples? O que você está escondendo de mim, Lucas?" Mas Lucas não respondeu. Seu olhar escapou do de Clara, e isso foi o suficiente para ela começar a questioná-lo. Pela primeira vez, senti que talvez tivesse cometido um erro ao confiar nele. As dúvidas nascidas da fotografia transformaram-se em algo muito maior. Helena deu um passo em sua direção, seu tom mais suave, mas cheio de manipulação. "Venha comigo, Clara. Você não precisa enfrentar isso sozinho." Clara estava presa entre a mãe, o ex-namorado e o homem que ela pensava amar. Mas o que ficou claro é que nenhum deles estava sendo totalmente honesto. Por enquanto, a única certeza era a sua própria confusão. O ar parecia estar preso na casinha. Os olhos de Clara vão de Helena para Lucas e para Marcos, cada um representando uma ameaça diferente. Teve a impressão de que as paredes do refúgio que encontrara se apertavam, sufocando-a. Lucas, que sempre fora sua fuga, agora parecia fazer parte de um enigma muito mais sombrio. Marcos, sem conseguir se conter, quebrou o silêncio tenso. "Você realmente acha que esse homem é diferente, Clara? Qual é a resposta para seus problemas? Deixe-me decidir uma coisa. Você não sabe nada sobre ele." "Você e você?" Clara respondeu com um tom de desafio. "Por que todo mundo parece saber mais sobre minha vida do que eu?" Marcos sorriu sarcasticamente enquanto pegava o telefone. "Não é segredo." Com alguns toques na tela, mostrei uma imagem para Clara. Foi uma captura de um arquivo policial. O nome de Lucas estava ali, ao lado das palavras que ele havia dito: investigado, fraude, associação ilícita. Clara olhou para Lucas incrédula. "Está claro? Do que se trata?" Lucas cerrou os punhos, a mandíbula tensa. "Não é bem o que parece, Clara. Foi há anos, algo que me deixa doente. Mas sim, há coisas do meu passado que não te contei." A decepção pôde ser vista no rosto de Clara. "O que mais há?" Ele perguntou com a voz cheia de dor. Antes que Lucas pudesse responder, Helena interveio em tom frio e autoritário. "Clara, era exatamente sobre isso que eu estava avisando. Este homem não é apenas um impostor. É um perigo para você. Se você voltar comigo, posso protegê-lo disso." Clara deu um passo para trás, balançando a cabeça. "Suficiente!" ele gritou com a voz embargada. "Fico feliz que todos possam fazer o que é melhor para mim, como se você não tivesse o direito de decidir." A intensidade de suas palavras silenciou a todos por um momento. Mas Helene, imperturbável, dá o golpe final. "O que você diria ao se separar de alguém que na verdade é Lucas?" eu disse, minha voz cheia de significado. "Talvez você queira pensar 2 vezes antes de continuar com ele." "O que você quer decidir?" perguntou Clara, olhando-a cheia de surpresas. Helena se aproximou, sua postura rígida. "Ele não é um estranho para a nossa família, Clara. Você deveria perguntar a ele por que ele tem uma foto comigo. Por que você estava tão perto de mim antes de conhecê-lo?" Lucas fechou os olhos como se o peso dessas palavras o esmagasse. Helena continuou com o olhar fixo em Clara. "Todo esse tempo você acreditou que ele era seu refúgio, seu salvador. Mas Lucas tem seus próprios segredos, e um deles pode mudar tudo." Marcos assistiu em silêncio, feliz em ver como as coisas estavam ficando ruins para Lucas. Clara, paralisada pelo medo e pela confusão, só conseguiu articular uma resposta. "Lucas", empezou com a voz trêmula, "é seguro? Tem certeza de que há algo errado?" Lucas deu um passo em direção a ela,
mas seu rosto estava marcado pela culpa. Clara, posso explicar, mas aqui não. Agora não. Sempre o mesmo. Clara cuida da cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Sempre um depois. Estou cansado de suas evasivas. Helena aproveitou o intervalo para se aproximar. Está na hora de acabar com isso, Ija. Vamos. Pare-o antes que seja tarde demais. Mas Clara, ainda confusa, manteve-se firme. Não irei com quem você gosta. Não faz sentido separar na verdade. Sua voz era assustadora, mas sua determinação era evidente. O cerco em torno de Clara foi levantado, mas ela sabia que só enfrentando os segredos que todos escondiam poderia encontrar uma saída. Por enquanto, as respostas de que eu precisava permaneciam um mistério. Um mistério que eu estava pronto para resolver, quaisquer que fossem as consequências. O silêncio na sala era denso, quebrado apenas pelo cruzamento das tábuas sob os pés de Helena, que caminhava lentamente em direção a Clara. A tensão parecia interminável, até que Helena, com um suspiro dramático, quebrou a lacuna. É hora de separar a verdade, Clara. Seu tom era gelado, mas havia uma nota de algo que poderia ter sido arrependimento. Não quero que você fique cego por esse homem. O que é verdade? Clara só conseguia pronunciar as palavras. Sua voz era baixa, mas cheia de descrença. Ele olhou para Lucas procurando por um traço de negação em seu rosto, mas apenas olhou para baixo, como se não tivesse forças para lutar contra o inevitável. Helena respirou fundo e, com uma calma perturbadora, deixou escapar a revelação que vinha guardando. Lucas é seu irmão. Clara sentiu como se o mundo tivesse desabado sob seus pés. O ar escapou de seus pulmões e sua visão ficou turva momentaneamente. O que você está dizendo? Perguntei quase num sussurro, mesmo sabendo a resposta. Helena continuou com uma voz fria como uma faca. Lucas é fruto de um erro que cometi há muitos anos. Seu pai e eu estávamos passando por um momento difícil e tivemos um breve relacionamento com outro homem. Este é o resultado deste lapso de língua. A revelação atingiu Clara como um tapa na cara. Tudo o que ela achava que sabia sobre sua família, sobre Lucas, sobre ela mesma, desmoronou num instante. Ele se virou desesperado por uma explicação. Você sabia? Perguntou ele com a voz embargada. Lucas finalmente olhou para ela e seus olhos estavam cheios de dor. Em primeiro lugar, sua voz era baixa, quase um sussurro. Quando nos conhecemos, eu não tinha ideia de que tínhamos um vínculo tão complicado. Mas descobri mais tarde, quando já era tarde demais. Eu amei você. As palavras de Lucas só pioraram a dor de Clara. Seu coração estava partido e as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Eu não conseguia entender tudo o que acabara de ouvir. Por que você não me contou nada? Ele gritou, sua voz cheia de angústia. Como você pôde esconder algo assim? Porque eu não queria perder você. Lucas parecia à beira do colapso. Você sabia disso. Se você superar, tudo mudaria. Suponho que tudo mudaria, especialista Clara. É uma loucura. Ele levou as mãos à cabeça, tentando colocar os pensamentos em ordem, mas era impossível. Sua mente era um turbilhão. Helene, fique satisfeita com o impacto da sua revelação. A um passo, como se o seu trabalho estivesse concluído. Marcos, por sua vez, assistiu com um misto de triunfo e desdém. Agora você entende por que eu disse que você não pertencia aqui. Helena falou com um tom condescendente, como se estivesse repreendendo uma garota. Não é nem quando você pensa que é, Clara. Eu nunca fiz isso. Clara, porém, não suportava mais ouvir. Tudo nele gritava que ele precisava sair dali, ficar longe de todos. Sem dizer uma palavra, correu em direção à porta e saiu, deixando Lucas, Helena e Marcos para trás. O ar fresco da noite atingiu meu rosto, mas não proporcionou o conforto que eu esperava. Ele se apoiou no poste de madeira em frente à casa, tentando recuperar a propriedade. Sua mente continuava girando, presa numa maranha de traições e segredos. Lucas saiu atrás dela, mantendo uma distância cuidadosa. Clara, eu sinto. Sua voz era quase inaudível, cheia de arrependimento. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Não sei se posso te perdoar, Lucas.
Sua voz estava quebrada, como se cada palavra lhe tivesse custado um esforço monumental. Não sei se consigo perdoar Nadie. Lucas assentiu lentamente, aceitando sua dor. Então você virá até mim. Não quero causar mais danos. Clara olhou para ele uma última vez, tentando encontrar em seu rosto algum sinal da pessoa que ela pensava conhecer. Mas isso não foi possível. Tudo foi contaminado pela verdade. Lucas Diomédia voltou e desapareceu na escuridão, deixando-o sozinho sob a fraca luz da lua. Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas ele também sabia que precisava de tempo para reconstruir o que havia caído sobre ele, mesmo que isso significasse fazer isso sozinho. A mansão Monteiro parecia maior e mais vazia do que nunca, quando Clara entrou por suas portas após dias de ausência. Os funcionários observavam com um misto de surpresa e cautela, conscientes da tensão no seio da família. Mas Clara não perdeu tempo em responder aos seus olhares. Sua mente estava fixada no que deveria fazer. A renúncia à herança era por si só um escândalo, e os meios exploravam-no ao máximo. Logo, o sobrenome Monteiro, que durante décadas foi sinônimo de prestígio e sucesso, tornou-se objeto de polêmica. As ações da empresa familiar começaram a cair e Helena enfrentou uma pressão da mídia que nunca havia experimentado antes. Para alguém que dedicou a vida à criação de uma imagem perfeita, isto era uma humilhação intolerável. Mas para Clara, o sentimento era completamente diferente. Mesmo sabendo que o caos o aguardava, ele também sentia algo que não experimentava há anos: liberdade. Pela primeira vez, suas decisões não foram ditadas pelas expectativas dos outros. Foi assustador e emocionante ao mesmo tempo. Mas a independência era preciosa. Privada do conforto da riqueza, Clara terá de enfrentar uma realidade totalmente nova. Viver num apartamento modesto, gerir um orçamento limitado e procurar um emprego que lhe permitisse sustentar-se foram desafios que nunca imaginou. Mas apesar das dificuldades, havia algo profundamente gratificante em cada pequena conquista. Acendeu uma vela e escreveu em um caderno que começou a usar como diário. As palavras fluem com uma mistura de dor e esperança. Pela primeira vez na minha vida, escrevi: vivo para mim. Enquanto a chama da vela dançava suavemente, Clara supôs que, embora o caminho fosse difícil, ela estava pronta para enfrentá-lo. Ele havia tomado sua liberdade e nunca mais queria desistir dela. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A ideia de confrontar novas verdades é assustadora, mas também intrigante. Você passou tanto tempo procurando respostas que talvez finalmente consiga encontrá-las. Lembrei-me das palavras de seu diário. Para seguir em frente, devo primeiro entender de onde venho. Agora parece que o universo está nos dando a oportunidade de fazer exatamente isso. No dia seguinte, Clara pegou um ônibus até o destino indicado. A jornada foi longa e cheia de pensamentos conflitantes. A paisagem muda lentamente, da cidade violenta ao silêncio do campo. Ao se aproximar, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Aprendi a não temer a verdade, mas desta vez não sabia o que esperar. Chegando ao pequeno vilarejo, seguiu as instruções da carta até uma modesta casa, à beira de um lago. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores altas que se moviam com a brisa. Clara ficou parada na entrada por um momento, respirando fundo antes de tocar a porta. Uma mulher de meia-idade abriu a porta, o rosto iluminado por uma mistura de surpresa e reconhecimento. "Você é Clara, não é?" perguntou como se o Biera estivesse esperando. Clara ficou parada, sentindo como se pedaços de um capacete estivessem se desfazendo lentamente. "Vamos", falei para a mulher, abrindo a porta com um gesto gentil. "Há algo que você precisa ver." Dentro de casa, Clara encontrou fotografias, cartas e documentos que contavam uma história completamente diferente daquela que Helena lhe contara. Seu pai biológico não era o homem irresponsável e egoísta que ela imaginara, mas alguém que havia sido excluído de sua vida por motivos que ela ainda não havia descoberto. Cada informação era como uma janela para um mundo que ele nunca conheceu, mas que, de certa forma, sempre pareceu uma ausência em sua vida. A mulher explicou que o seu padre tinha tentado abordá-la no passado, mas as circunstâncias tornaram isso impossível. Agora, depois de tantos anos, ele havia deixado esses fragmentos de sua vida para que Clara pudesse conhecê-lo,
mesmo que ele não estivesse ali. Clara sentiu um misto de tristeza e alívio. As respostas não resolveram tudo, mas ofereceram uma nova perspectiva. Quando saí de casa e olhei para o lago tranquilo, pensei que era um novo começo. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas agora ele tinha algo mais. A oportunidade de escrever uma história diferente, que realmente lhe pertencesse. Às vezes, encontrar a nossa verdadeira identidade exige romper com tudo o que pensamos que sabemos, mesmo que isso signifique enfrentar a dor e a incerteza. Clara nos ensinou que coragem não é apenas escapar de uma vida que nos oprime, mas também ter forças para nos reconstruir do zero, aceitando nossas cicatrizes como parte de nossa história. O que você diria em seu lugar? Você tem coragem de desistir de tudo pela verdade, mesmo que seja difícil de enfrentar? Clique no vídeo que aparece na sua tela para acompanhar esta emocionante jornada de autodescoberta e refletir sobre como as decisões que tomamos definem quem somos. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras que podem transformar a forma como você encara a vida. Vejo você no próximo vídeo.